Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então na terceira semana da Quaresma, avança a passos largos já esse tempo tão especial para nós, para o mundo, para a Igreja, para o mundo, onde precisamos aproveitar a todo custo para fazer uma mudança, uma guinada que não acontecerá, a guinada séria, tinha que ser da inteira humanidade. A essas alturas que nós estamos vivendo, só se realmente em peso a humanidade se voltasse sinceramente à procura de Deus. Olha como eu digo, a procura, não digo encontro, a procura de Deus, de verdade, poderíamos ter alguma chance. Na verdade, restam-nos poucos a fazer isto, somos poucos. E importa que estes poucos façam isto, então, com redobrado, com empenho, e atinjam os efeitos, os frutos. Este Evangelho hoje, queridos, no terceiro domingo, temos aí uma série muito grande de palavras sobre... Bom, até começa, né? Sobre demônios. Jesus acusado de Beelzebul, trabalhar com o príncipe dos... Jesus trabalhar com o príncipe dos demônios. Olha, hein? E uma série de palavras a respeito disso, não é? Então, Jesus falando em reino dividido, em o mais forte que chega e derrota o outro. Quem não colhe com Jesus espalha, hein? Tem uma palavra aí no meio de tudo isso que realmente nós podemos nuclear, tentar entender todo esse núcleo do Evangelho sobre esta palavra, que foi usada como título de um livro de Michael Martin. Agora eu queria ter tomado nota do nome dele para lembrar. Que escreveu A Casa Varrida pelos Ventos. Escreveu em inglês, não tem a tradução em português, parece que não tem a tradução em português. A Casa Varrida pelo Vento. E quando ele escreve, esse homem, o sacerdote, padre, ele foi cultíssimo. Ele foi secretário do cardeal Bea, que era secretário de Estado de João 23, ele esteve ali na antessala, onde se reuniu o João 23, Bea e alguns outros cardeais mais proeminentes, mais importantes, e leram juntos. O Papa foi ler para eles o terceiro segredo de Fátima. João 23, apavorado. Diz que é apavorado por imaginar que ele fosse talvez o Papa, aquele Papa que trabalharia com o príncipe dos demônios. Apavorado que a profecia de Fátima, o terceiro segredo, estaria indicando que haveria um Papa que trabalharia com o príncipe dos demônios. Ele teve medo que se não seria ele, não se realizaria na sua pessoa. Desmaiou, o homem ficou apavorado. Desmaiou? Teve um piripaque. E nós sabemos quem é este que está. Né? Nós sabemos. Dizemos dele o nome. Jorge Mário Bergoglio. Este sim é aquele que trabalha com o príncipe dos demônios. Que coisa, né? E tem o título de Papa. Está lá não senta na sede de Pedro, mas está lá.
É ele que ocupa. É ele que ocupa. Que coisa esse mundo. E justamente isto, quer dizer, na Casa Varrida pelos Ventos, o padre Malachi Marti, agora eu digo o nome certo, o padre Malachi Marti, ele, nesse livro, A Casa Varrida pelos Ventos, depois ele foi para os Estados Unidos e fez uma série um trabalho muito grande sobre tudo isso. Ele realmente mostra como, já naquele tempo, imagina, João XXIII, antes do concílio, a igreja estava tomada, ele coloca nomes ali de cardeais e tudo. A igreja estava tomada por satanistas e luciferianos. Ele faz uma diferença entre satanistas e luciferianos. Satanistas e luciferianos. E assim, tomado, o Vaticano tomado já. Inclusive, ele reporta a consagração que a Lúcifer foi feito no Vaticano, numa capela, com sacrifício de gente. Com uma ligação que houve entre um rito que se fazia no Vaticano e outro que se fazia nos Estados Unidos, com sacrifício de gente, de pessoa, né? Que o rito demoníaco exige. Né? E ele fala em assassinato, cardeais e bispos mandando matar padres, inclusive, para que não sejam denunciados. Né? E coisas. Nesse livro ele fala fortemente. A igreja realmente seria essa casa varrida, a igreja católica seria esta casa varrida pelo vento, onde o demônio entra e convida outros 7 espíritos piores do que ele para estarem lá. Né? Impressionante como hoje nós vemos isso realizado. Hoje isso para nós isso está se cumprindo, realizado. Vejam, queridos, no Evangelho, tem coisas muito bonitas. A meio de tudo isto, Jesus diz que se ele não expulsa por Beelzebul, pelo poder de Beelzebul, porque a casa do demônio estaria dividida, então é porque ele faz pelo dedo de Deus, o Espírito Santo, é chamado de dedo de Deus. Tá? Olha que bonito ver isso. O Espírito Santo é o dedo de Deus. Que lindo isso. Né? Lembra aquele quadro da criação, onde o dedo de Deus criando o homem, né? O dedo de Deus. Isso, o Espírito Santo. E com isto significa, diz Jesus, que o reino de Deus já está entre eles. Ele é o reino de Jesus. A sua pessoa é Deus. É o reino de Deus. No máximo de realização no meio. E é isso que impressiona, queridos. E tendo nós tido entre nós, imagina na Santíssima Eucaristia, Deus, Jesus, o reino de Deus no meio de nós, na Santíssima Eucaristia. Vejam que depois do Vaticano II, um desses malditos maçônicos, que a maçonaria muito denunciada por Malachi Marti, que foi justamente o Bonini, que com Paulo VI é o pai dessa missa nova, mexeram até na consagração, não esqueçam esse detalhe, mexeram até na consagração. Então, mas na Eucaristia temos aí justamente o reino de Deus, é Jesus presente no meio de nós. Jesus presente no meio de nós, está conosco, o reino de Deus está conosco. Se realiza na Santa Missa. O que seria a comunhão? Olha, vir participar do reino de Deus. E se nós vamos ver agora, então, a Epístola da Missa, ser de imitadores de Deus. Veja, não é imitar qualquer um. O cristão, o católico, ele não tem outro parâmetro senão somente Deus. Ele não se mede com ninguém, com nenhum outro. Não se mede com ninguém, com nenhum outro, senão somente com Deus. Deus é o seu parâmetro. Como filhos amados, ser de imitador como filhos, somos filhos amados porque imitamos a Deus.
Ali também se diz viver em ação de graças, é viver a missa. Missa é ação de graças. Viver a missa. É isso que nós precisamos. Viver a missa. Agora, outrora filhos das trevas, agora da luz. Ser luz neste mundo. Espelhar aquilo que Deus é. Bondade, justiça, verdade. Olha, só por essas 3 palavras que nós não podíamos meditar. Bondade, justiça, tudo isso deve se encontrar no cristão. Mas na casa varrida pelo vento, encontramos até assassínio. Encontramos aquele que age em ligação com o príncipe dos demônios. Olha como está hoje. Olha a situação em que nos encontramos hoje. Interessante que tudo isso, queridos, no Evangelho está entre duas ações. A primeira, que abre a narrativa, é que Jesus expulsa um demônio que era mudo. Jesus expulsa um demônio que era mudo. O que significa isto? Significa que com Jesus agora finalmente se discerne plenamente o reino de Deus. Agora se prega plenamente o reino de Deus. Trata-se da pregação da igreja. Prega, não é mais muda. O mundo não vive mais na mudez, mas ouve a palavra da verdade, a palavra da bondade, a palavra da justiça, a palavra de Deus. Isso. O surdo, o mudo curado. O mudo curado. Significa isso. E no fim do Evangelho, depois daquele elogio da mulher, que nos deve lembrar Maria, que essa semana agora receberemos de novo nesta casa, com uma visita muito prestimosa, essa mulher que elogia Jesus, recebe de Jesus isto. São felizes aqueles que ouvem e praticam. Ouvir é guardar. Ouvir é obedecer. Ouvir não é criar uma palavra própria, que já não é mais a de Deus. E é isso que esta casa varrida e assaltada pelos demônios está fazendo hoje. Não é mais a palavra de Deus, mas é a palavra do homem, a palavra do mundo. A palavra do mundo, não mais a palavra de Deus, mas a palavra do mundo penetrou na contra-igreja. Já não mais evangeliza, já não mais diz a palavra de Deus, mas a loquela mundi. Loquela mundi. A palavra, o discurso do mundo. O discurso da ONU, o discurso dos poderosos, o discurso das famílias da maçonaria, das famílias Illuminati. Esse é o discurso do demônio. Esse é o discurso que agora se faz. Então, ouve e pratica. Se vamos pensar na prática, então, se pensar que o Vaticano transformou-se verdadeiramente na meretriz, na prostituta, na rameira dos capítulos 17, 18 e 19 de Apocalipse. Olha que Deus, Jesus que disse que nós não devíamos... Você quer, o apóstolo, né? Você quer pensar, você quer ter palavras de imoralidade, de impureza e de avareza no meio de nós. Você quer palavras, não deviam ser pronunciadas. Não devíamos conhecer essas palavras. E agora isso tudo é a prática número 1 que corrói esta contra-igreja. A prática número 1 que corrói a contra-igreja é justamente a impureza e a avareza. Causa de todos esses crimes, até assassínios. Acaba de sair uma entrevista de Ettore, aquele ex-dirigente do IOR, do Banco do Vaticano, ele dizendo que temia pela própria vida.
temia pela própria vida. E não tem Maduro, esse bandido aqui, uma enorme conta lá no New York, lá no Banco do Vaticano, não serviu, não serve o Banco do Vaticano de lavagem de dinheiro para essa gente, para esses bandidos todos, até para a máfia, até para a máfia. Olha, queridos, é tanta sujeira, tanta sujeira. E Malachi Martins denuncia o homossexualismo, e ele aponta exatamente como, olha que interessante, Estados Unidos, o Vaticano e os Estados Unidos como aquilo que mais estavam, o clero mais corrompido pelo homossexualismo. Não é brincadeira, é exatamente o que Malachi Martins diz no seu livro. Estados Unidos e o Vaticano corrompidos pela impureza, pelo homossexualismo. Nós temos assistido aí todos esses casos de abuso e de tudo isso, né? No mundo inteiro. Mas lá nos Estados Unidos e no Vaticano, aquilo desponta como, vejam, esta é a prática. Não se ouve mais a palavra de Deus, mas a dos homens, a do mundo, e a prática é demoníaca, completamente contrária a Deus. Contrária a Deus. Não de filhos de Deus, mas de filhos do demônio. Esta é a prática. Aí, como é que nós vamos nos assustar que 12 igrejas na França sejam invadidas e depredadas e a Santíssima Eucaristia lançada no lixo? Olha. E que sacerdotes no Canadá sejam apunhalados em plena Santa Missa. Em plena Santa Missa. Alguém subiu ao altar com um cutelo para apunhalar o sacerdote. Né? E como é que nós vamos nos admirar que tenha acontecido em toda parte, mas em Moçambique, essa semana, este tremendo ciclone que devastou a cidade de Beira e ali cidades e países vizinhos, né, a Moçambique. Vejam, dessa cidade de Beira, 90% foi destruída. Vai chegar-se a milhares o número de mortos. Né? Depois ainda castigado por chuvas e chuvas torrenciais. Né? Difícil de chegar, inclusive, o socorro estrangeiro. Tremendo, tremendo, tremendo. Mas isso não é nada, queridos. Isso não é nada. A grande perseguição virá ainda contra nós, a igreja verdadeira, aqueles que estamos aqui, na luta, nos contrapondo a esta contra-igreja do antipapa Jorge Mário Bergoglio. Poucos, somos tão poucos, virá contra nós. Essa luta se voltará contra, quando o anticristo estiver aí, essa luta virá descaradamente, desfraudadamente contra nós. Né? E com perseguição assassina e criminosa. Perseguição assassínia. E o mundo todo sofrerá. Não é só França como filha primogênita da igreja, nem só Moçambique como representando o mundo, mas o mundo inteiro, todo o homem sofre. E tem padre querendo, não falam porque vai escandalizar o povo. Não fala porque o povo vai se assustar. Vai se assustar. Quando acontecer sobre todo o povo aquilo que aconteceu a Moçambique, aí sim vão se assustar. E ainda com a alma despreparada. A alma despreparada. O governo de Moçambique estava vendo o que se avizinhava e o conselho que deu para o seu povo é: não fique em casa, se feche. Mas as casas foram varridas pelo vento. As casas foram varridas pelo vento. Tremendo, tremendo. Confiar nos grandes, mas nem pensar em confiar nessa gente. Temos que fazer por nós. Mas eu tenho convidado para me ajudarem a fazer o nosso refúgio. Temos que fazer por nós mesmos. Temos que fazer por nós mesmos. A ver se sobra um resto que ainda procure a Deus quando Jesus voltar. A ver se resta um punhado que ainda seja sincero e verdadeiramente voltado a Deus quando Jesus voltar. É o que nós
precisamos providenciar, estamos sós, não conseguimos fazer ainda nada, estamos pedindo socorro, 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 e parece que quem pode ajudar é surdo, é surdo. Mas virá sobre todos, justos e injustos, virá sobre todos. Não demora, já não demora. Os sinais estão todos aí, os sinais estão evidentes, gritando aos nossos ouvidos. Mas nós não nos fazemos não de mudos, mas de surdos. Não só de mudos, mudos porque não dizemos a palavra de Deus, mas de surdos porque não queremos ouvir as suas advertências. Estão todas aí. Caríssimos, né? Quaresma. O terceiro domingo avança. Assim como avança o tempo para a humanidade. Quem não aproveitar agora, verá passada a Quaresma. Verá passado esse tempo, essa oportunidade última que com suas advertências Deus está provocando. É hora de atender. É hora de converter-se. É hora de providenciar. É hora de providenciar o refúgio. É hora de providenciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.